Oi, gente, eu sou a Flá Marques. Hoje é sexta-feira, então é dia de vídeo novo aqui no canal e eu vou pedir para você ficar aqui comigo porque o nosso tema de hoje é faculdade. Como saber qual o curso certo para mim? Gente, o processo de fazer escolhas na vida é muito difícil e escolher uma faculdade é muito complicado porque a gente tem em mente que a gente vai precisar fazer aquilo o resto da vida, que naquilo que eu me formar eu vou precisar seguir aí até o fim dos meus dias. E não é nada disso. No meio do caminho eu posso interromper esse curso, eu posso interromper qualquer trabalho e me reinventar, e escolher trabalhos novos, escolher cursos novos, porque enquanto há vida, há esperança de você fazer aquilo que você gosta de fazer no momento que você estiver. E eu, na realidade, quero começar com vocês lá atrás, no começo da minha vida, para que vocês entendam como foi o meu processo, a minha experiência, para saber qual curso adequado para mim. Quando eu era criança, gente, eu nunca quis fazer faculdade. Na realidade, eu sempre fui muito ligada à arte, eu sempre gostei muito dessa área, dessa parte artística. E desde criança eu assistia muito TV, era o que tinha na época, né? Se fosse hoje eu ia querer ser youtuber. Mas na época era muito televisão e a gente assistia muita novela, né? Na Globo, no SBT, as novelas mexicanas da Thalia. Quem lembra, gente? Nossa, muito antigo isso, cara. Mas eu assistia muito isso e eu gostava muito disso. E a minha melhor amiga sempre foi a Nath, que é a minha sobrinha, né? A gente tem idades muito parecidas e a gente sempre foi muito amiga desde criança e a gente repetia as mesmas coisas que a gente assistia. Ou seja, a gente assistia a novela e repetia aquela cena. Eu nem sei se ela gostava daquilo, mas ela acabou gostando porque eu influenciava ela para ela poder ser a minha parceira ali. Então, depois, durante a adolescência, eu me envolvi com teatro mais profundamente, fiz alguns cursos de teatro, mas também me envolvi com dança, tinha um grupo de dança, de axé, cara, nada a ver. Enfim, mas eu tinha um grupo de axé e eu também jogava futebol, mas não era algo que eu queria assim pra minha vida, o futebol era mais uma diversão, eu sempre gostei muito. O que eu queria mesmo era ser atriz. Então eu fui desenvolvendo esse sonho e me aprofundando, correndo atrás de realizá-lo. Nos meus planos, quando eu fizesse 18 anos, eu ia para o Rio de Janeiro fazer testes lá na Globo, porque eu queria entrar nesse mundo. Mas aí quando eu fiz 16 anos, eu comecei a namorar. Mas eu já fui preparando o terreno, né, do coração dele, para que ele aceitasse o fato de eu querer ser atriz. E já fui colocando isso na cabeça dele, que era esse o meu destino. Mas a minha mãe não concordava muito com isso tudo. Então eu só podia correr atrás mesmo disso quando eu fizesse 18 anos. Mas aí, gente, quando eu completei 18 anos, né, que eu pensei que eu podia fazer o que eu queria da vida, eu me converti. Fui para a igreja, né, fui ser cristã ali na Assembleia de Deus, né, que foi a primeira igreja que eu participei. Então eu fiquei aí por ali mesmo. E aí fui pra igreja e isso mudou a minha cabeça, mudou o meu jeito de pensar. E eu comecei a ver que o fato de eu ser atriz não ia combinar muito com a vida que eu queria para aquele momento. Porque quando eu fui pra igreja, eu me envolvi de uma tal forma com a palavra de Deus que vocês não têm noção. Me envolvi completamente. Eu lia não sei quantas vezes por dia a Bíblia, porque na hora do culto eu adorava os louvores, mas eu ficava assim apaixonada nas mensagens, nas histórias que o povo que ia lá pregar contava. Então eu queria saber de tudo aquilo todo dia, e não só no domingo, no culto de domingo. Então eu comecei assim me aprofundar muito na leitura da palavra, e isso mudou completamente o meu foco de vida, o meu jeito de olhar o mundo e o que eu queria para mim. Só que aqui em Campinas nós temos a Unicamp, uma faculdade super renomada. E eu já tinha ido no programa que eles têm, Faculdade de Portas Abertas, onde eles recebem estudantes de ensino médio para conhecer os cursos que eles oferecem. E eu fui pra ver o teatro, né? Lógico, artes cênicas. E eu fiquei assim apaixonada naquele negócio. Eu falei, meu Deus, né? É isso que eu quero pra minha vida. Prestei o Enem, porque os meus pais jamais teriam condição de pagar uma faculdade pra mim. Então o meu caminho era o Enem e depois ProUni, ou sei lá quais passos eu tinha que ter, né, que seguir
para entrar numa universidade pública e cursar artes cênicas. Então, minha primeira opção foi Enem e fiz. Só que aí, gente, nesse processo todo, quando eu me converti, que eu vi que não combinava mais comigo aqueles sonhos, aqueles planos, eu fiquei desesperada, porque eu nunca quis outra coisa da vida. Eu sempre quis fazer artes cênicas. Então eu falei assim, não combina. E agora o que eu faço com isso? E como na época a gente não tinha computador em casa, a minha amiga foi quem fez toda a minha inscrição e eu fiquei com um papelzinho marcado ali o número da minha inscrição. E esse papelzinho ficou com o meu namorado na época. Então, eu não consegui saber se eu passei no Enem ou não, no ProUni ou não, porque ele disse que perdeu a minha inscrição. E eu não sei se foi de verdade que ele perdeu ou se ele não quis mais me dar, né? Porque talvez ele não concordasse muito com essa história. E eu não consegui saber se eu passei. Mas isso foi muito útil pra mim. Porque o que eu pensava, eu não precisei nem escolher. Ele perdeu essa inscrição e vamos deixar por isso mesmo, tá acabado. E fui, gente, cada vez mais me envolvendo com o ministério. A Nath, ela e eu nos convertemos mais ou menos juntas. E enquanto eu tava ali toda envolvida com a igreja, ela dizia assim pra mim, Fá, não quero isso. Eu quero ser muito rica, ser diretora de uma empresa e eu vou, na realidade, financiar a obra de Deus. O meu dinheiro vai. E eu dizia assim pra ela, Nath, pois eu quero ser a oferta. Se eu tiver dinheiro, então o meu dinheiro vai ser de Deus também. Mas se eu não tiver dinheiro, tá tudo bem, porque na realidade eu quero ir e eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu vou me realizar demais se eu for usada por Deus no reino. Então eu não corria atrás de outra coisa, não pensava em curso, nada disso. Eu só fui me dar conta de que eu precisava fazer uma faculdade quando eu comecei a morar sozinha. Então eu fiquei sozinha, eu ganhava um salário mínimo, eu não tinha dinheiro pra nada, né? Na realidade, Deus sempre me supriu e eu conseguia pagar as minhas contas, mas eu não tinha dinheiro pra mais nada. Então eu comecei a ficar muito tocada por isso e percebi que o fato de eu não ter uma faculdade me impedia de conseguir um bom emprego. Então eu comecei a correr atrás de uma faculdade. E eu acessava um site de empregos que a gente tem aqui em Campinas e eu via muitas vagas para a área de recursos humanos. E eu falei, cara, vou unir o útil ao agradável, porque eu não gosto muito de empresa. A área que eu mais gosto é recursos humanos. Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar nisso, porque eu vou lidar com pessoas. Então é isso mesmo, Deus é fera, é isso que eu vou fazer. E fui atrás de fazer isso. Mas como eu disse pra vocês, não me sobrava muito dinheiro na época. Então eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Comecei a correr atrás de bolsas, comecei a ver quais instituições de Campinas ofereciam bolsas, ia me inscrevendo em todas que vocês imaginarem, para que eu pudesse fazer RH. E fui correndo atrás de outras coisas, né? De estudar, de dinheiro para poder pagar o curso, enfim. E fui orando, porque, cara, nessa época, se eu cuspisse num cego, ele enxergava. De tanto que eu orava, gente, eu orava muito, 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 muito. Porque eu precisava muito, assim, da provisão de Deus, da ajuda de Deus, da presença dele, da força. Porque eu tava num momento muito conturbado da minha vida, emocional, de sentimentos, de me entender naquele processo todo. Eu não conseguia tomar muitas decisões, porque eu tava precisando muito ouvir a voz de Deus, saber qual direcionamento ele tinha pra mim. E no meio disso tudo, eu tava pensando na faculdade, no que cursar, que eu precisava de dinheiro, enfim. Mas naquele momento que eu tava de vida, eu comecei a ficar igual uma louca atrás de uma instituição que me oferecesse uma bolsa de estudos. E disse ao Senhor que se Ele me desse uma bolsa de estudos para cursar RH, o dinheiro que me sobraria para pagar o curso, que era o único que eu tinha, eu na realidade daria de oferta para missões. Que já que Ele me deu a bolsa, era isso que eu ia fazer. E fui tocando a vida. Mas aí um dia, gente, eu percebi que, na realidade, eu não estava fazendo aquilo por paixão, eu estava fazendo por necessidade, porque eu estava na casa da minha irmã, mexendo no Facebook, e de repente apareceu uma foto do grupo Diante do Trono, fazendo uma visita numa penitenciária feminina. E as mulheres estavam assim em lágrimas,
chorando, recebendo Jesus como Salvador, e a Ana Paula Valadão, que é a líder do louvor do grupo Diante do Trono, em fotos dela cantando e colocando a mão na cabeça das mulheres, orando por elas. E aquilo veio como uma flecha no meu coração. E eu comecei a chorar, e era um choro que vinha assim do fundo da minha alma, porque eu percebi que eu não estava correndo atrás mais de coisas que me deixavam apaixonada, mas que eu estava somente atentando para minha necessidade naquele momento e querendo dinheiro, porque eu estava precisando de dinheiro e de me manter. Então naquele momento eu me ajoelhei e eu fiz uma oração ao Senhor, que eu me lembro até hoje. Eu disse assim: Deus, o Senhor me conhece e sabe que nada desse mundo mais satisfaz a minha alma, e que não são mais carros e não são mais casas que eu estou correndo atrás. Desde que eu te encontrei, nada mais disso fez sentido para mim, mas às vezes no momento onde a gente está mais fragilizada é que a gente tem uma mudança de foco. E por mais que eu tenha consciência de que eu preciso de uma faculdade agora, eu quero te pedir uma coisa. E aí eu fiz um pedido ao Senhor. Eu disse para Ele assim que se Ele me desse uma faculdade, eu escolheria um curso voltado para as pessoas, porque carros e casas, eles satisfariam as minhas necessidades aqui na terra naquele momento, mas que não era o que eu queria para minha vida e não era o que eu ia levar quando eu me encontrasse com Ele naquele dia. Então eu disse para Ele: o meu foco sempre foram as pessoas, e eu quero fazer um curso onde eu possa tocá-las, onde eu possa transformar a vida delas, onde eu possa ser útil na vida de alguém. Se eu viver aqui para transformar a vida de alguém, já valeu a pena. Eu não preciso de mais nada. Então eu falei para Ele: a partir de hoje, se o Senhor me der um curso de graça, se o Senhor me der uma faculdade de graça, porque eu não tenho condições de pagar curso nenhum, eu vou escolher um curso voltado para as pessoas, e ele vai ser teu, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. E eu levantei daquela oração, eu continuei vendo aquelas fotos, mas depois eu fui me arrumar porque eu tinha culto à noite, e eu cheguei naquele culto onde os jovens iam visitar uma igreja de fora, e o pregador daquela noite, ele falou assim sobre planos, e ele falou sobre faculdade, e eu comecei a chorar desesperada de novo, né? Porque a gente faz o que nessa hora? Só chora, porque a gente ora e a gente sabe que Deus ouve, mas a gente não espera ser ouvido. E quando a gente sabe que o Rei do Universo parou tudo para ouvir a sua oração e que tá parando tudo de novo naquele momento para falar com você, cara, você não quer mais nada da vida. Ai, deixa eu mudar aqui, gente. E aí naquele momento, ele falou uma coisa que fez todo sentido para mim. Ele falou assim: não desista no meio do caminho, porque se você faz um curso em 4 anos, 4 anos vai passar de qualquer jeito. É porque às vezes a gente tem em mente que, nossa, esse curso vai durar 4 anos, mas 4 anos se passam, e a diferença é que você vai ter um diploma no final dele se você não desistir. E por que fez todo sentido pra mim? Porque eu sabia que eu começava as coisas e depois desistia, não ia até o final, nunca terminava nada. E fazer uma faculdade é tão complicado que Deus sabia muito bem que se Ele não falasse isso comigo naquele momento, eu poderia desistir no meio do caminho. E pensei várias vezes em fazer isso durante a faculdade. Gente, são 5 anos de psicologia. E eu pensei várias vezes em desistir, porque é muito difícil, não é só faculdade, é estágio, é tanta coisa. E aí você pensa em desistir, mas eu sempre me lembrava que Deus falou isso pra mim. E naquela noite, o cara que Deus usou para pregar e falar comigo, ele disse assim: Deus está abençoando sonhos, está abençoando teus planos de fazer faculdade, então vai, porque Deus está assinando embaixo. Ok, gente. Passou uma semana depois desse culto e uma mulher me liga. Mas antes, eu preciso dizer pra vocês que, como eu tava procurando emprego, às vezes eu via a vaga de emprego e nela dizia assim: envie o seu currículo para tal e-mail, colocava o e-mail. E algumas vagas não vinham o e-mail, tava assim: se cadastre no site tal, deixa o seu currículo lá e tal. E quando era assim eu nem fazia, porque eu tinha preguiça de entrar no site, de fazer tudo isso. Então eu falava: cara, eu não vou fazer isso não.
mandava o meu currículo para outras vagas. Mas nesse dia eu vi uma vaga muito interessante e eu falei assim, eu vou pegar e vou fazer o meu cadastro lá, porque eles dão bolsa faculdade, quem sabe eu passo. Peguei e coloquei lá. E aí a mulher me liga uma semana depois e me chama para entrevista e eu fui, mas eu não sabia que era essa vaga. Quando eu cheguei no local da entrevista, que eu vi que era o administrativo de uma faculdade, eu falei, cara, isso é demais. É aquela vaga que eu me cadastrei e que eu vou ganhar a faculdade se eu passar. Gente, eu fiquei muito emocionada, porque em uma semana Deus já me fez estar dentro de uma faculdade fazendo entrevista. E eu passei na entrevista e comecei a trabalhar lá. E depois que a minha chefe, ela me disse como foi o processo para aquele setor ser aberto, né, próximo da cidade de Campinas, porque eu fui trabalhar em Valinhos, que é uma cidade aqui próximo de Campinas, para quem não conhece. Eu falei assim, meu Deus, ele é surreal. Às vezes você pode até imaginar que Deus ele não se importa com os pedidos que você faz, mas ele se importa. E às vezes é cada pedido sem noção que a gente faz, e quando Deus realiza aquilo, o que a gente pensa é o seguinte, meu, Deus de fato, ele para tudo para me ouvir. E quando a gente ora certo, ora segundo o coração de Deus, porque isso é orar certo, ele para ouvir em dobro e ele faz com prazer aquilo que a gente pede. Porque eu me lembro que eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe como eu gosto de trabalhar. Então, talvez nem exista em Campinas um local que eu goste de trabalhar da forma que o Senhor sabe que eu sou. Porque eu tenho algumas coisas assim na minha mente que eu gosto de fazer, alguns horários de trabalho muito malucos que só podem acontecer na minha cabeça, não é possível. E aí eu falei, Deus, o Senhor sabe de tudo isso, faz que venha pra cá, nem que tenha que sair de outro lugar e vir pra cá, esse departamento, do jeito que eu gostaria de trabalhar, pra que eu possa fazer algo que pelo menos me deixe feliz. E, gente, a minha chefe me disse que esse departamento novo que abriu nessa faculdade, ele não existia ali em Valinhos, ele só existia em São Paulo, né? E não existia tão aqui perto, mas que por alguns fatores eles resolveram naquele ano mudar para Valinhos e eles abriram aquele processo seletivo enorme, contratando um monte de gente para fazer parte. Você viu? Que Deus maravilhoso que você serve. Deus é assim, gente. A gente às vezes pede, não tem nem noção do que está pedindo, mas em cima do nosso pedido, Ele faz tudo acontecer. Mas aí, que curso eu queria fazer? Pedagogia. Porque eu já dava aula de escolinha dominical na igreja e falei o quê? Vou me especializar nisso. Vou ser uma baita de uma professora, vou estudar pedagogia e vou me envolver cada vez mais no reino de Deus dando aula, né? E fui crente que ia ser pedagogia. Conforme o tempo foi passando, tinha uma moça que trabalhava junto comigo e ela falou que o sonho dela era cursar psicologia e que ela já era pedagoga e que ela não via muito futuro naquilo. E ela foi, gente, fazendo a minha cabeça de uma forma, mas ela não conseguiu entrar no meu coração. Eu falei assim, eu não vou fazer psicologia, porque psicologia é do capeta, entendeu? Esse curso não é de Deus, é um curso que mexe com a nossa mente. E aí eu conhecia várias pessoas que tinham feito pedagogia, psicologia na época e que tinham desviado e que tinha mexido com a fé da pessoa, que a pessoa começou a questionar se Deus existia, se não existia. Eu falei, não vou fazer isso não quero mexer com essas coisas. Tô muito feliz sendo crente, não quero mexer com nada disso porque isso é do diabo. Ai, que besteira, cara. Aí, gente, o meu pastor na época, ele estava cursando psicologia. E eu fiquei muito mexida com o que ela foi me falando de psicologia, essa minha colega. E aí eu fui conversar com ele. E falei assim, pastor, Deus, eu acho que ele quer que eu faça um outro curso, mas eu tô querendo fazer pedagogia, mas eu não tô sentindo paz no meu coração. E a minha colega de trabalho me falou de psicologia, mas fala pra mim, psicologia não é um curso difícil, não é um curso assim meio do satanás? Aí ele fez o que eu fiz agora, gente, ele riu muito de mim.
Ele falou assim pra mim: Flávia, não tem nada a ver. Eu acho que na realidade você vai dar uma baita de uma psicóloga. Entra no site, acessa o curso da faculdade, acessa a faculdade, começa a ver a matéria onde você pode atuar, porque eu tenho certeza que você vai se dar bem nesse curso. Pode fazer, mas olha, qualquer dificuldade que você tenha, você tem a mim, me chama, a gente conversa, eu vou te ajudar. Não ache que você está sozinha, porque de fato é um curso que mexe com o seu psicológico. Então pode ser que você passe por algum momento ali de dúvida, de questionamento, mas eu tô aqui, a gente vai conversar. Mas não tenha preocupação nenhuma e vai lá e faça. E eu fui? Claro que não. Não fui, gente. Peguei e falei: meu, o pastor tá louco. Não vou fazer esse curso de forma nenhuma. Não vou fazer, Deus, porque a minha fé é o mais importante pra mim e eu não quero perder ela. Então não vou fazer, não. E aí, gente, o Espírito Santo falou assim comigo: se um curso é capaz de fazer você perder a sua fé, que tipo de fé que você tem? Cara, aí o negócio ficou estreito. Aí eu falei assim: é verdade. Eu não posso, nada pode ser mais importante do que isso. Ou eu tenho certeza que Deus é real, ou eu não tenho. Espírito Santo, o Senhor tem razão. Acessei o site da faculdade, eu comecei a ver as disciplinas e eu apaixonei. Falei: é isso que eu quero fazer. É isso, é pra isso que eu nasci. E aí me matriculei no curso, não foi nada fácil, porque na época eu trabalhava à noite. E o curso só tinha à noite na faculdade, não tinha de manhã. Mas aí Deus trabalhou nisso também e eu passei para trabalhar de manhã e comecei a fazer o curso à noite. E cada dia que eu entrei ali naquela faculdade, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Deus mudou o meu foco. Eu comecei a olhar para as pessoas de forma diferente. Quando eu viajava para fazer missões, isso mudou totalmente a forma que eu lidava com aquelas pessoas. Quando eu ia pregar, isso mudava totalmente a forma com que eu levava a mensagem, com que eu ouvia as pessoas no final da palavra. Isso aflorou muito mais o meu lado humano, sabe, nas mensagens. Então Deus, ele me fez crescer muito com o curso de psicologia. Eu comecei a compreender mais as pessoas, a ser mais tolerante, até comigo mesmo e com as minhas falhas. Eu comecei a entender tudo de uma forma diferente. E Deus, ele me deu várias pregações. Ali, no momento da aula, Deus, ele falava comigo: olha como isso é na Bíblia, e me falava, ia me revelando, e eu me apaixonei pela psicologia, gente, tanto que foi muito difícil pra mim escolher a abordagem psicológica, porque, cara, se eu puder ser tudo, eu vou amar, porque eu amo hoje a psicologia. Foi assim, ó, faz parte do meu sangue, é como se eu tivesse nascido pra ser isso. Gente, essa é a minha experiência com a escolha da faculdade, as dúvidas, os questionamentos que eu passei para enfrentar tudo isso e fazer a minha escolha. É claro, eu sou cristã, então tudo que eu faço é baseado na minha fé, tudo que eu faço eu oro, tudo que eu faço eu considero a opinião de Deus, o que Ele vai achar daquilo, o que Ele vai pensar, como que isso pode interferir na minha vida cristã e se é a vontade dEle ou não para mim. Mas eu quero te dizer que você tem o seu processo de fazer a escolha dentro daquilo que você acredita que é melhor para você. E eu quero que você compartilhe com a gente aqui nos comentários, escreva quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos, ou como que foi o seu processo de escolha aí, de identificação com o curso que você escolheu para fazer. Nós podemos ser profissionais e honrar ao Senhor no nosso ambiente de trabalho. Podemos escolher cursos e, ao invés de desenvolver ele de uma forma profissional, nós podemos usá-lo no reino de Deus, ou fazer as duas coisas. Com Cristo nada mais é profano, tudo é sagrado e tudo está debaixo da vontade dele, para uso dele, seja no nosso exercício profissional ou no nosso exercício ministerial. Tudo que Deus nos dá potencializa o nosso serviço a ele.
Eu espero que a minha experiência te ajude de alguma forma, você sendo cristão ou não, a escolher o seu curso e a entrar de cabeça aí na sua faculdade, a se dedicar, a dar o seu melhor, porque afinal de contas a gente se identifica com a área da nossa formação e é extremamente importante que a gente seja apaixonado por aquilo que a gente escolheu fazer. Eu vou ficando por aqui, sexta-feira que vem a gente se vê, já temos um encontro marcado. Você tem mais um motivo para esperar ansiosamente a sexta-feira, que são os vídeos novos aqui do nosso canal. Um cheiro para você e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento.